conhecido de todos nós, de nossas crianças, o pedido deste centurião, deste homem que foi enviado de Roma para trabalhar dentro de Jerusalém, ou dentro das províncias de Israel. Mas antes de nós abordarmos o principal personagem, que é Jesus e o centurião, temos que fazer uma retrospectiva do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus. Este tem 30 anos que começou o seu ministério, o qual este Jesus, enviado por Deus, profetizado por Isaías 700 anos antes do Verbo se tornar carne, este Jesus, o qual ele vai se apresentar ao Jordão e ser batizado pelo maior profeta, o qual mesmo Jesus disse que nascido de mulher nunca houve profeta como João Batista. E quando João batiza Jesus, ele tem a oportunidade, juntamente com João e os demais que estão no batismo, de ouvir a voz de Deus, o Filho amado que lhe comprazo, o Espírito Santo, que antigamente ele não estava permanente no homem, mas ele se apoderava de reis, profetas, levitas, de todo aquele que ele poderia usar. Ele era chamado de Espírito do Senhor. É dentro de uma matéria teológica, a paracletologia, esse Espírito Santo ele vem de forma corpórea, como pomba. Sabemos que dentro dessa matéria, o Espírito Santo ele é considerado como fogo, como pomba, como vento, como selo, como penhor, como água, mas ele vem como pomba, a representação da pomba que Noé soltou lá no Antigo Testamento, e veio sobre o ministério de Jesus. Quando Jesus é batizado no Espírito Santo, Paracleto, intercessor, este Espírito de Deus que está sobre as nossas vidas, ele vai impelir, a palavra impelir é obrigar. Jesus vai ser levado para o deserto. Todos nós não desejamos, nós não queremos passar o deserto, mas para sermos aprovados por Deus, passamos pelo deserto, mesmo que nós não queremos o deserto. O Espírito Santo impediu, obrigou Jesus a ir para o deserto. Se nós não passarmos pela escola do deserto, pela provação do deserto, aonde está o nosso pior adversário, o pior inimigo, o qual é invisível. Jesus passa 40 dias e 40 noites, e ele consegue vencer o diabo, Satanás, a antiga serpente, e ele volta para o lugar de criação, não onde ele nasceu em Belém, mas em Nazaré. Ele volta para Nazaré, depois de tratado pelos anjos, e ele vai começar o seu ministério. Ainda, ele não tinha comissionado, convocado os seus discípulos, seus futuros apóstolos, o qual agora ele vai para uma sinagoga, aonde ele está entrando em evidência que ele vai declarar que ele é o Messias. A profecia que Isaías havia dito: o Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu para pregar, evangelizar, para libertar, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, que é pregoar o dia aceitável do Senhor. Essa sinagoga de olho de Jesus. E ele vai dizer: o Machia, o Messias, a palavra que vocês acabaram de ouvir se cumpre em mim, eu sou o Messias. Neste momento, os religiosos, os fariseus, alguns que eram chefes, líderes da sinagoga, não aceitavam a declaração qual ele faz, que ele era o Messias. Então ele é expulso de Nazaré. Nazaré fecha a porta para ele, o plano era jogar ele no precipício, mas ele teria que enfrentar a cruz do Calvário, mas ele não morre. Mas Nazaré fecha-se a porta. E nós temos um porquê que Nazaré fecha a porta para a gente, porque a Nazaré está fechando a porta para aquilo que Deus tem de grande para nós. Nazaré é pequeno para aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, porque o profeta ele não tem honra em Nazaré. O próprio Jesus disse isso. Mas quando uma Nazaré fecha a porta, tem uma Betânia te esperando com Lázaro, Marta e Maria.
quando uma Nazaré te fecha a porta, tem uma Naim, uma mulher viúva, esperando o milagre acontecer. Então todas as portas de Nazaré na tua vida, que você já recebeu como fechada, não fique preocupada, porque aquele Deus que abre portas maiores, Ele já está fazendo isso sobre a minha vida e sobre a tua vida. É difícil passar pelo deserto, é difícil aceitar a rejeição em Nazaré, mas tudo é o processo de Deus em nossas vidas para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento na fé, no nosso ministério. Jesus vai fazer o seu primeiro milagre, e ainda não está os 12. Segundo a história judaica, está 6 discípulos que eles vão para um casamento das bodas de Caná. Jesus chega ao terceiro dia. Esse terceiro dia é a simbologia da sua própria ressurreição, é a sua própria alegria voltando para os discípulos no dia da sua morte, porque Jesus, quando ele faz o milagre da transformação de água em vinho, é a declaração de João capítulo 15, que ele é a própria videira, que ele é o próprio suco da vide, que ele é o próprio remédio, o antídoto contra o veneno da serpente, contra o pecado. Então ele faz esse milagre das bodas de Caná, também que é o compromisso do noivo com a noiva, o qual ali se perdeu a alegria, e o vinho, ele é o símbolo da alegria, aonde através desse milagre, a ascensão do ministério de Jesus, a propaganda vai se começar. O segundo milagre de Jesus, ele cura o filho de um oficial, e agora a propaganda se torna maior. No capítulo 5 do Evangelho que escreve Lucas, vai ser convocado agora Simão, o qual foi colocado o nome de Pedro, da pesca maravilhosa. Então as propagandas, os efeitos dos milagres, o qual Jesus está fazendo, está correndo por toda a Judéia, Samaria, Galileia, o qual Jesus está operando. Jesus está fazendo sinais, se cumprindo o que Isaías disse. Está acontecendo tudo aquilo que o profeta havia mencionado. Porém agora Jesus, ele há uma necessidade, como homem, eu e você, como homem ele teve sede, como homem ele teve fome, mas agora neste momento, no capítulo 8, há uma necessidade de Jesus de recarregar as suas baterias espirituais, porque todos nós temos que ter um lugar de abastecermos a nossa fé, de buscarmos mais unção de Deus, de buscarmos a palavra de Deus. O lugar que nós estamos é um ambiente propício para isso, onde nós abastecemos as nossas vidas de palavra, de fé, de oração, de comunhão, de presença, de glória, de fogo, aonde nós estamos reunidos com propósito. Só que no capítulo 8, Jesus, ele está num monte buscando de Deus. Eu sei que vocês amam monte, eu sei que vocês buscam a Deus no monte. Teve uma época que eu ficava lendo, aqui nós estávamos indo para o Nordeste, estava num tempo chuvoso, era no mês de julho. Vocês estavam no monte, vocês estavam no meio da chuva, buscando a Deus no monte, lá em Minas Gerais, também no Monte Sião, que é a terra dos montes, é a terra dos morros. Na época de frio, a gente gosta de subir no monte, e eu tenho algumas experiências no monte. Foi eu, o presbítero José Augusto, que é meu cunhado. Nós estávamos subindo no monte, e estava uma noite muito fria, 5, 4 graus, mais embaixo, 1 grau, estava muito frio. É só que quando a gente estava subindo o monte, e chegamos no pé, no pico do monte, lá em cima, ele estava muito frio, mas quando de repente o lugar, ele começou a ficar quente, o lugar, o ambiente que nós estávamos, começou a ter um calor, mas não era o calor do nosso corpo, não era o calor do corpo do presbítero José Augusto e mais alguns irmãos que estavam conosco, mas sim era a própria presença de Deus. E eu perguntei para o presbítero José Augusto: o que você está sentindo? O que eu estou sentindo pelo frio, pelo ambiente que está o tempo, o que nós estamos sentindo aqui em cima nesse momento? Ele disse para mim: isso aqui é o hálito de Deus, Deus está soprando o seu hálito em nós. Eu tive que concordar com ele, e nós começamos a chorar. E vejam que a necessidade de Jesus e o ensinamento de Jesus para nós é para nós continuarmos buscando, nós continuarmos orando, tendo o nosso devocional, buscando a sua presença. Lembramos que Isaías, no capítulo 55, versículo 6, ele disse assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. Pastor, mas eu não posso ir no monte por algumas coisas que eu tenho no meu corpo, por algumas enfermidades, por algumas coisas que me evita de não ir ao monte. Entra
no seu quarto, fecha a sua porta, entra no seu secreto. Quando você fecha a porta do seu quarto, a porta do céu se abre, Deus manifesta com a glória, com a resposta, com a sua ajuda, com a sua cura, com o seu renovo. Mas abasteça a sua vida de oração, ore mais um pouco, jejue mais um pouco, coma a palavra mais um pouco, entre na presença de Deus mais um pouco, entregue-se mais um pouco, busque mais um pouco, porque há uma necessidade de busca desta igreja, na última hora da igreja do Senhor, que estamos nos momentos finais da igreja. Pastor, eu estou ouvindo isso mais de 30 anos, eu também, desde a minha conversão, mas eu nunca deixei de acreditar na volta, no regresso do Senhor Jesus. É tempo de nós buscarmos mais, é tempo de orarmos mais, porque nós temos que subir para descer cheio da glória, cheio do poder, cheio da unção. Porque os homens, as mulheres, a sociedade que estão aqui embaixo, porque quando nós subimos, nós não subimos somente os montes, os degraus físicos, mas chegamos nos montes de Sião, que alegra a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, e Deus está no meio delas. Quando nós chegamos, segundo o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele vai dizer para que os homens nos considerem dispenseiros dos mistérios de Deus. Para você que deseja ser uma fonte, um canal, você tem que buscar de Deus e ter o pão para oferecer, a água para beber, você tem que ter azeite do céu para entregar, porque tem alguém que está precisando de uma palavra direcionada que vai vir da tua vida. Eu posso dizer e afirmar em cima deste altar aquilo que a cantora Sara faria. Ela canta: Deus vai te usar sim. Busca um pouco mais, ora um pouco mais, jejue um pouco mais, acredite um pouco mais. Jesus, no capítulo 8, ele nos dá um ensinamento que ele está buscando a Deus no monte. Ele está no monte, é só que há uma multidão. Quando você busca a Deus no monte, embaixo, quando você vai descer, você vai encontrar todo tipo de pessoas precisando de uma ajuda, de uma resposta, de uma cura, de uma oração, porque você desceu com a resposta, você desceu com a direção do Espírito Santo, você é a bússola de Deus para alguém. É só que no meio dessa multidão, no ministério que Jesus está, vai aparecer alguém que estava no leprosário, colocado, rejeitado segundo a lei judaica, segundo a lei de Moisés também. Este homem, ele não poderia estar na sociedade, porque ele ia contaminar alguém com a lepra, ele ficava separado, ele tinha que ficar excluído. Mas quando ele ouve e sabe que Jesus estava no monte e estava descendo, ele saiu do leprosário, ele quebrou toda a lei, o protocolo. Ele disse: eu vou descer, porque eu preciso adorar este que está buscando a presença de Deus. E a Bíblia diz que esse leproso, ele chega, mas ele não chega com pedido de oração, ele não chega com pedido de campanha, um pedido de cura. O versículo de número 2 diz que esse leproso, ele chega antes de pedir qualquer coisa, antes de apresentar qualquer coisa, ele chega para adorar. Eu estou doente, mas adoro. Eu estou fraco, mas adoro. Eu estou com problema, mas adoro. Estou com uma situação financeira difícil, mas adoro. As coisas estão complicadas na minha casa, mas eu adoro. O meu casamento está para um fio, mas eu adoro. Estou sendo caluniado, mas eu adoro. Estou sendo perseguido, mas eu adoro. A enfermidade me assola, mas eu adoro. A ferida machuca, mas eu adoro. Esta foi a posição deste leproso. Ele chegou antes de pedir, com o propósito de adorar. Você saiu da tua casa, sabe o endereço da igreja, olhou no horário que tinha o culto, você disse: eu vou deixar tudo, mas eu vou chegar diante do meu Deus, eu vou apresentar o meu culto racional, eu vou adorar a Ele em espírito e em verdade, eu vou entregar a minha adoração, eu vou entregar o meu louvor. Você veio no lugar certo, entregar o seu culto, a sua adoração, o seu culto inteligente. Mas agora eu tenho uma notícia boa para esta noite, para esse dia que Deus fez. O Senhor teu Deus, Ele trabalha em prol daqueles que Ele espera e confia. Você veio como um verdadeiro adorador, com o coração aquebrantado, mas se prepara para você olhar para a tua mão, começar a trabalhar em favor da sua vida. Eu estou falando para os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade.
Depois da entrega do culto, depois da oração, depois de entregar o culto, no versículo de número 2, ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Ele não obrigou nada. Ele disse: se o Senhor quiser. Então você entrou, e da mesma forma que eu entrei. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. E se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Se o Senhor abrir a porta, o Senhor é Deus. E se o Senhor não abrir, o Senhor continua sendo Deus. Se o Senhor me limpar, me curar, tirar essa lepra, o Senhor é Deus. Mas se não limpar, eu vou continuar adorando do mesmo jeito que o Senhor é Deus. A honra, a glória, o louvor para sempre para ti. Mas como o nosso Jesus não é aquele que manda alguém sem resposta, Jesus vai olhar para ele. Então Jesus vai perguntar: quer ser limpo? Então você chegou aqui com uma dificuldade, com um problema, com uma luta. Ele olha para você através do poder da palavra. O Espírito Santo que está dentro de mim, ele faz uma pergunta no meio de todos os ventos, tempestades, provações, vales, desertos, situações que você passa, e ele diz para você: você quer ser limpo, você quer ser liberto, você quer ser curado. O que você precisa depois do culto, da adoração que você presta a ele vem com o teu poder manifestado em tua vida para atender o teu e o meu pedido. A noite da resposta sim. Pode ser hoje para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento, para a tua família, para a tua empresa. Eu te convido por um minuto a entregar o seu louvor, entregar a sua adoração, entregar o seu culto. Está difícil, mas continua adorando. Está com problema, mas continua adorando. Está sem dinheiro, continua adorando. Está no cheque especial, continua adorando. Está com problema com os filhos que estão no mundo, continua adorando. Está com o filho viciado nas drogas, continua adorando. Está com problema em casa, continua adorando. Porque ele vai fazer uma pergunta, menos que você espera, e ele vai te atender, ele vai te responder. Jesus, não é Jesus que está aqui, é o Filho de Deus que está aqui, é a promessa messiânica que está entre nós. Ele vai te atender. Quando Jesus pergunta se ele quer ser limpo, ele é purificado da sua lepra. E nós sabemos que a lepra é a representação do pecado. Ele quis ser limpo daquilo. Hoje é noite de limpeza sobre as nossas vidas. Quando João Batista batizou Jesus, olhou em Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para tirar o pecado, e ele convida você nessa noite a dizer para você, a falar na minha boca, dizendo: vinde a mim todos que vós estão cansados e oprimidos, porque eu vou vos aliviar. O meu fardo é leve. Deixa esse corpo, tira essa carga, sai desse relacionamento que não é seu, tira esse pecado dos ombros. Jesus levou na cruz do Calvário. Levanta a tua cabeça, para de ser acusado pelo diabo. Você foi lavado nas vestes do sangue do Cordeiro. Portanto agora, se você ficar com Cristo, Paulo disse: nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mostra ao sacerdote, dê uma oferta de testemunho conforme a lei. Jesus está descendo no monte, e ele desceu dos montes, ele está no nosso meio, ele está andando entre nós. Nessa noite de quarta-feira tem resposta. A rota de Jesus era ir para Cafarnaum. Cafarnaum é o lugar do comércio da pesca, o lugar da venda do peixe. É o lugar onde as pessoas se aglomeram para fazer o negócio da sua pescaria. Portanto, agora, este homem que veio delegado por Roma, do Império,
milícias de Israel, comandada pelo imperador César Augusto da época, manda milícias de centuriões para que não houvesse tumulto e rebelião. E este centurião foi enviado a Cafarnaum. É só que quando ele é enviado a Cafarnaum, com seus ouvidos prontos, ele começa a ouvir a falar de Jesus. Ele fica sabendo que Jesus transformou a água em vinho. Ele fica sabendo que Jesus curou o filho do oficial. Ele fica sabendo que Jesus atuou uma pesca maravilhosa e o peixe está sendo vendido em Cafarnaum, onde se propaga a venda do peixe. Porém, este homem, que era um homem capacitado para a guerra, tinha um capacete romano preparado para a guerra, tinha uma lança romana preparada para a guerra, tinha um escudo preparado para a guerra, tinha um peitoral preparado para a guerra, as suas botinas, os seus calçados eram preparados para a guerra. Porém, ele enfrentava uma guerra que ele não conseguia lidar com ela. Ele tinha um amigo, alguém próximo que ele amava, o qual estava possesso por uma legião maligna. O que ele estava lidando não fazia parte da sua profissão. Então, quando ele fica sabendo que tem alguém que liberta, alguém que cura, alguém que faz, alguém que opera, sendo ele um gentil, estando em uma terra estranha, porque ele era um forasteiro naquele lugar, ele era um gentil naquele lugar. É só que ele acreditou aquilo que o fariseu não acreditava, aquilo que o escriba não acreditava, aquilo que o levita que estava dentro do templo não acreditava. Então ele começa a procurar a Jesus, ele começa a buscar onde estava Jesus, e Jesus estava em Cafarnaum. E quando Jesus chega em Cafarnaum, este centurião se depara com Jesus. E quando se depara com Jesus, ele não vai falar do seu problema, ele não fala, eu sou um centurião e eu tenho um problema. Ele se refere ao seu amigo, ao seu criado, ao seu próximo. Ele diz, eu tenho um amigo que está em casa, está paralítico, porque o diabo ele paralisa as pessoas, o diabo ele prende as pessoas, o diabo amarra as pessoas, o diabo faz uma confusão na mente das pessoas, o diabo ele aloja um monte de enfermidades para que as pessoas fiquem depressivas. Ele nunca mais vem sair dessa depressão. Porém, este centurião não conseguia lidar com esta guerra, o centurião não conseguia lidar com esta batalha, porém sendo um homem preparado de guerra. Mas quando ele ouve e fica sabendo que Jesus ele fazia milagre, com ele mesmo ele disse, eu vou procurar este homem que veio de Nazaré e está nesta região, somente ele pode resolver o meu problema. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, e como o apóstolo Paulo disse aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós nos levantamos e procuramos uma resposta de Cristo. Este homem passou a acreditar, e ele começou a ter fé, o qual o povo que estava dentro do templo não tinha da mesma fé. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele vai dizer no versículo número 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E no capítulo 11, versículo número 1, que a fé é a firme coisas das coisas que se esperam e das coisas que não se vê. Este homem, ele tem uma fé, mas não uma fé comum, uma fé sobrenatural. E ele chega diante de Jesus, ele vai dizer, um moço que eu tenho em casa, ele está atormentado, ele é violento, ele está totalmente preso. Então Jesus, no versículo 7, vai lhe dar uma resposta e vai dizer a ele, eu irei curá-lo. Então eu posso ver na minha imagem de pregador a alegria daquele homem, mas ao mesmo tempo eu vejo a preocupação que Jesus estava indo na casa dele, e ele disse, não posso receber o Senhor em casa, eu não posso ter o Senhor debaixo do meu telhado, porque toda casa que tem uma pessoa endemoniada, possessa de uma legião, a casa é bagunçada, a casa é revirada de ponta cabeça. Você está ouvindo alguém que na sua infância viu a sua mãe crescer, a sua mãe está no sanatório. Quando eu chegava no sanatório, eu fui criado sem mãe, eu chegava no sanatório, eu vi a minha mãe sentada, nua, sem roupa nenhuma, amarrada numa cadeira. Quando não estava amarrada na
ou amarrado a uma camisa de força. Então, semelhantemente, este homem do capítulo 8, que era amigo do centurião, vivia amarrado. Então eu posso falar do que eu vivia e do que este homem vivia. Mas quando Jesus ouviu a história desse homem, ele disse: eu vou curá-lo. Mas ele disse: eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Eu sou um homem de autoridade. Eu mando o meu soldado ir, ele vai. Eu mando o meu soldado voltar, ele volta. Manda somente uma palavra e o meu servo será curado. Olha, este homem não tem uma fé comum, este homem tem uma fé sobrenatural. Eu venho lá do Ceará, lá de Fortaleza, para cima de Fortaleza, da cidade de Paracuru, atravessando o Nordeste, chegando aqui em Capim Grosso, voltando para Montesquieu, Minas Gerais. E eu venho dizer para você na noite de hoje, é para nós subirmos o nosso nível de fé. Nós vamos subir o nosso nível de fé. Pastor, a fé ela tem nível, a fé ela tem tamanho, sim. Jesus, quando estava na tempestade, apareceu para Pedro para as mãos demais. Jesus disse: Pedro, se você acredita, vem. Pedro começou até a caminhar, andar sobre as águas, andar sobre o problema. Mas quando ele olha para a onda se levantando, ele afunda. Isso é o nosso problema. Quando nós olhamos para as ondas da vida, olhamos para as fofocas, para as intrigas, nós olhamos para os escândalos, nós começamos a afundar. Então Jesus olhou para Pedro e disse: homem de pouca fé. Nesta noite eu não estou falando para as pessoas que têm uma fé bastarda. Eu estou falando que você tem uma pouca fé, talvez um grande mostarda. Mas esse grande mostarda, você vai receber a água do Espírito, o qual você vai mandar um monte para lá e para cá. A sua fé, ela vai ser aumentada. Eu quero crer na noite de hoje, nesta quarta-feira, alguns vão receber a fé de Abraão para gerar, alguns vão receber a fé de Isaac para abrir poço, alguns vão receber a fé de Jacó, a pedra ungida para sonhar, alguns vão receber a fé de Daniel para lá, a boca do leão para fechar, alguns vão receber a fé sobrenatural. Sobe o nível da fé, sobe o nível da fé, sobe o nível da fé, sobe o nível da fé. Eu convido você, eu quero que você verbalize para alguém: a tua fé não pode ser uma fé comum, a tua fé tem que ser uma fé agressiva. Diga para essa pessoa: a tua fé tem que ser agressiva. Olha, o que é a fé agressiva? A fé agressiva é quando o menino sai do meio do mar e derruba um gigante. A fé agressiva é que 3 hebreus olha para a idolatria e diz: eu não me curvo, eu não me curvo, eu não me curvo, eu não me curvo. Pode acender, pode jogar mais lenha na fé. Eu estou falando nesta noite é de quem vai romper em fé. Pastor, nós estamos falando de fé. O kardecista tem fé, o católico tem fé, o macumbeiro tem fé, o feiticeiro tem fé, mas a nossa fé é além da fé de todas as pessoas. A nossa fé nos traz a vitória, a bênção da cura, o renovo. A nossa fé nos faz saltar a muralha, entrar dentro da terra prometida. A nossa fé derruba gigante, a nossa fé acalma a tempestade, a nossa fé traz cura do câncer, a nossa fé te levanta e entra, a nossa fé virá e levantar, a nossa fé em Cristo. Eu quero que você acredite naquilo que Deus está falando. Verbalize para essa pessoa: diga: o Senhor teu Deus só precisa que você acredite naquilo que Ele falou. Só acredite naquilo que Ele falou. Eu e você somos o que o mundo disse. Eu e você somos aquilo que Deus falou, aquilo que Ele falou. Ele falou: você não é aquilo que o pai e a mãe falou.
Você não é aquilo que o teu inimigo falou. Você é aquilo que Deus escreveu. Jesus ouviu isso do centurião. O centurião disse: manda somente uma palavra. Aponta a tua mão para a tua casa. Aponta a tua mão para a tua casa. A guerra está lá. A luta está lá. As hostes espirituais da maldade tentaram guerrear lá, tentaram lutar lá, mas quando o centurião, mão levantada para a tua casa, o centurião disse: com essa luta eu não posso. Lembramos que Paulo disse que as nossas armas não são carnais, as nossas armas não são carnais, as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. A igreja não tem dinamite, a igreja não tem fuzil, a igreja não tem 38, a igreja não tem arma, a igreja não tem bomba, mas a igreja tem poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. As nossas armas não são carnais, mas quando o joelho se dobrar, quando a boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor, a macumba tem que ser desfeita, o laço tem que quebrar, o macumbeiro tem que retroceder, o cavalo preparou para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. O inimigo vem pelo caminho, mas ele vai ter que correr por cego. Tem gente entendendo o que eu estou pregando, tem gente entendendo o que eu estou pregando. É fogo, é fogo, é fogo. Pula essa muralha, entra para a terra prometida, acalma essa tempestade agora, porque a fé, a palavra foi plantada. Uma palavra que liberta, uma palavra que ajuda, uma palavra que constrói, uma palavra que define, uma palavra que autoriza, uma palavra que bússola, uma palavra que espada de dois gumes e vai até a junção da alma e junta essa leitura. Uma palavra que é como um martelo que esmiuça a terra. É somente uma palavra que ele define toda a tua história. Uma palavra. Jesus vai ficar muito contente, porque aquilo que os fariseus não tinham, os discípulos tinham. Aquilo que os discípulos não tinham no começo, o centurião tinha. Jesus vai dizer: nem em todo Israel. Olha para você o tamanho da fé. E qual deste homem não participou da ceia, não participou da pescaria, não participou da festa das bodas de Caná, mas igual a você, nunca vi ele, mas acredita, acredita. Tem gente que chama de doido. Eu estou dirigindo, você está aqui, Jesus, vamos comigo. Vamos comigo, Jesus. Nunca vi em todo Israel tamanha fé igual deste homem. Jesus vai dizer: ó, vai vir gente do Oriente e do Ocidente, de toda parte, vai se assentar com Abraão, Isaac e Jacó. Eu fico muito feliz, porque quando Jesus falou isso do centurião, eu me vi assentado na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Se eu entender, vai chegar às portas do céu
filhos da fé. Eu não vou precisar de 2.000 quilômetros para chegar em Mato Grosso. Nós participaremos da maior festa que está preparada antes da fundação do mundo. Jesus vem buscar a tua igreja. Eu vou sentar perto de Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou ter o prazer de pegar a mão de Davi. Eu vou falar com Elias. Eu vou comentar que eu preguei sobre Eliseu. Vou falar com Abacuque. Vou ouvir o testemunho de Ana. Vou falar com Samuel. Quem aqui está disposto de entrar na galeria dos heróis da fé? Diga, eu vou também sentar na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. A igreja vai subir e o arrebatamento vai acontecer. Ora vem, Jesus. Ora vem, Jesus. Quantos filhos do rei serão lançados no fogo eterno? Serão lançados nas trevas exteriores, lá haverá pranto. Meus irmãos, nós somos a igreja do Senhor, nós somos escolhidos de Deus. A aparição já está preparada antes da fundação do mundo. Você não é fruto de relacionamento de amor de pai e de mãe. Você é escolha de Deus antes de se formar no ventre. Ele disse: é meu, 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 é meu. Jesus olhou para os discípulos e fecha a mensagem para a gente orar. Jesus olhou para os discípulos. Nunca vi tamanha fé igual este romano, um gentil, um homem de guerra. Porém a guerra que ele estava lidando não era dele, era uma guerra espiritual. Jesus olhou para ele: seja feita conforme a tua fé. Jesus falou isso para a mulher Cirofenícia, a cananeia: a tua filha já está curada, pode ir embora. Jesus falou isso para a mulher do fluxo de sangue: a tua fé te salvou. Jesus falou isso para o Simeão. E eu digo para a igreja de Capim Grosso, vocês que estão rompendo em fé comigo, você está aqui, o milagre está acontecendo lá na tua casa. Há uma libertação lá agora. Pastor, eu entrei doente aqui, com nódulo, entrei com dor de cabeça, com dor do ouvido, das cordas vocais, problema renal, no estômago, no rim, eu entrei com problema do fígado, no pâncreas, no esôfago, na próstata. Se prepare, que o médico dos médicos, ele está nesse grupo da mesma forma de 2026 anos atrás. Jesus levantou. Jesus levantou. Jesus levantou. Como estou dizendo a vocês, o milagre acontece lá na tua casa. Eu convido você a ficar de pé. Mas o maior milagre que o centurião foi buscar não foi para ele, foi para alguém. Quando você vem a favor de alguém, tem gente aqui que veio para adorar a Deus, mas veio fazer um pedido não para ele, mas pedido para o pai, para a mãe, para o amigo, para o colega. Aí está o segredo da bênção. Porque quando você, dos 613 mandamentos, que se resumem em 10, e se resumem em 2 do Novo Testamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Se eu desejo um carro bom para o pastor Joel, eu vou receber esse carro bom da mesma forma. Se eu desejo uma casa boa, eu vou receber uma casa boa. Eu falei casa boa. Quando eu estava deitado lá perto daquela máquina de ginástica, que o senhor falou: rapaz, não dorme então. Eu estava no começo do inicial. Eu estava tendo um sonho naquele momento. Vocês vão mudar daquela casa. E o senhor me acordou. Eu fiquei até. Eu falei: Jesus, o senhor vai mudar daquela casa. Sabe que eu vi ali um consultório? Deus vai dar uma casa em outro lugar para vocês. O senhor me acordou ali. Eu falei: Jesus. Eu vi um monte de gente já andando naquele lugar. Eu ia falar aquele dia, eu falei: mas eu vou falar, a gente vai colocar vocês em outro lugar. E ali vai ser um lugar para ter muitas coisas. Então, na casa é um lugar de comunhão.
isso que tem que ser. E Deus vai preparar tudo no teu coração. Vai chegar na tua mão, você vai glorificar Deus. Quanto você está aqui, teu milagre na tua casa? Diga comigo, o centurião. Ele tinha um capacete. Ele tinha a espada. Ele tinha o escudo. Ele tinha o peitoral. Ele tinha as botas de guerra. Mas ele não sabia lidar com aquela guerra. Mas eu sei lidar com essa guerra. Amém? Como nós vamos lidar com essa guerra agora? Pega o teu escudo da fé. Escudo da fé. Eu não sei se você luta com o direito, luta com a esquerda, mas abraça o escudo da fé. O centurião não entendia disso. Mas o centurião levantou o escudo da fé para proteger o seu amigo. E ele disse: eu vou proteger o meu amigo de todos os dardos inflamados. Quando nós entrarmos em comunhão, em união, em propósito, a igreja vai começar a marchar, o exército vai começar a marchar. E não tem capeta, não tem magia negra, não tem feitiço, não tem macumba, não tem nada. Cabeça terminal, seu despejo. Eu convido você a levantar o escudo da fé, então vocês podem pegar todos os dardos inflamados do maligno. Levanta agora a tua espada, oh glória. É um escudo, uma espada na outra, um escudo na mão, uma espada na outra. Mas eu vou guiar na sua luta contra a principal que estão as regiões celestiais. Você vai entrar na guerra comigo agora. Eu estou sendo o centurião que comando vocês agora. Levante o pé direito para cima, solta no chão devagar. Levante o esquerdo, solta no chão devagar. Levante o direito para cima, solta no chão devagar. Levante o esquerdo, solta no chão devagar. Começa a marchar comigo com a espada e com o escudo. Satanás vai ter que retroceder. A fofoca vai ter que cair por terra. A enfermidade vai ter que sair. O leão da tribo de Judá está na frente. O Senhor dos exércitos, o nosso refúgio é nossa fortaleza. Aquele que apareceu a Josué, a trilha da muralha. Josué ficou preocupado, disse: tu és dos nossos adversários. Ele disse: eu sou príncipe do Senhor dos exércitos. Eu acabei de chegar. Ele entrou na peleja, ele entrou na guerra, ele entrou na batalha. Para ele não tem empate, para ele é de vitória em vitória. A tua vida financeira vai mudar sim. A tua família vai mudar sim. Eu quero convidar agora você a romper em fé. Marinês, se prepara para adorar. Porque alguém vai vir aqui pelo filho, alguém vai vir aqui pelo marido, alguém daqui vai vir pelo amigo, alguém vai vir aqui pelo colega, alguém aqui vai vir pelo estudante. Vem para aquela pessoa que está fazendo a faculdade, vem para aquela pessoa que está fazendo direito, vem para aquela pessoa que está fazendo medicina, vem para aquela pessoa que está presa nas drogas. Vem por aquela pessoa, porque se eu estou aqui é porque um dia alguém orou por mim e eu cheguei aqui nesta tribuna no Capim Grosso para dizer que Jesus opera, para dizer que Jesus faz. Cadê a segunda pessoa? Porque a primeira sou eu. Enquanto eu estou aqui, ele visita meus filhos, meus animais lá em Monte Sião. Eu vou esperar você chegar para me fazer a oração da fé. A oração da fé, ela vai salvar o doente. A oração da fé vai causar um milagre. A oração da fé vai trazer vitória. A oração da fé vai trazer a existência aquilo que não existe. A oração da fé vai trazer a visita do sangue. A oração da fé vai trazer a visita das células. As brilhantes células do corpo serão visitadas agora através da nossa oração. Tem fogo na casa, tem glória na casa, tem cura na casa, tem Jesus na casa, tem o príncipe do exército, tem poder de Deus, tem glória, tem salvação, tem a mesa está farta, tem óleo, tem presença, tem glória, tem fogo, tem cura, tem renovo, tem vida estranha, tem esperança, é servo de Deus. Enquanto a Maria agora eu desforo, agora vai adorando. O coronel, o capitão,
Senhor. Disse o Deus do céu, que a letra do papel não pode escrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz passar o inimigo. Jeová, Deus envia e te fora. Jeová, Deus em paz, Deus em glória. Jeová, Ele vai mudar a sua história. Mostra aqui. Quando deixa você, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta treinar. Faz as dúvidas ser, faz a alma subir. E se ele soltar, é Deus, ele sempre resolve. Se ele não, pega a mão de Deus, diga a maldição. Então traga a paz, se para o teu mão. Esse é o Deus do céu, meu irmão. Que ele faz o que ele quer pra se fazer. O infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus envia e te fora. Jeová, Deus em paz, Deus em glória. Jeová, Ele vai mudar a sua história. Mostra aqui. Quando quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta pegar. Faz as dúvidas ser, faz a alma subir. Mão na cabeça, em nome de Jesus. Todo mal, tudo aquilo que foi de dúvida, tudo aquilo que foi de enfermidade, em nome de Jesus. Tudo que foi de trabalho, de macumbaria, de voodoo, banda que banda, de duvidada, expulsamos no nome de Jesus e pedimos que saia, 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 em nome de Jesus, e decretamos a cura, a vitória da igreja de Mato Grosso, em nome de Jesus. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta treinar. Faz as dúvidas ser, faz a alma subir. E se ele soltar, pode ser responde. Esse é o Deus, se ele não, pega a mão de Deus, e levanta.
Nessa noite de quarta-feira, o Senhor já falou direto no teu coração. Mas você precisa entender que ainda você precisa tomar uma decisão mais importante da tua vida. Entregar a tua vida a Jesus Cristo. Entregar a tua vida para que teu nome venha a ser escrito no livro do céu. O Senhor nesta noite está te convidando. Filho, filha, a hora é agora. Não é amanhã, é hoje. Jesus pode voltar hoje ainda, antes de nascer o dia, antes que está pronto. Jesus está te convidando agora. Faz uma aliança com Cristo. Volta para os braços do teu Pai. Renova a tua aliança neste momento. A palavra foi dada no teu coração nesta noite. E você não pode sair pelas portas do mesmo jeito que entrou. O Senhor falou contigo. Não deixa passar essa oportunidade. Faz essa aliança com Cristo, para que teu nome venha a ser escrito no livro da vida. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, a oportunidade agora. Volta para a casa do teu Pai. Vem agora. O Senhor te convida hoje. Não espera passar o São João, não. Tem que ser antes do São João. Você acha que as festas que vai ter aí fora servem para você? Será que aquelas bandas que vai vir vai te alegrar? Será que você não se alegrou aqui nesta noite? Tem alguém nesta noite que quer fazer esta aliança com Cristo? Amém. Eu não gosto muito de forçar você, eu quero te ver aqui sexta-feira em nome de Jesus. Amém? Filhos, ali tem uma cantina, ali ó, tem o de hoje, pensa. É top, né? Passa ali, faça um lanche. Não precisa você ir lá de Marcelo hoje, faça um lanche aqui. Filhos, a cada um de vocês que veio nos visitar, foi uma honra ter vocês aqui conosco. Que Deus abençoe a vocês, a cada um de vocês. A doutora Sara está ali com aquelas mulheres ali, que Deus abençoe. Dê um abraço no pastor de vocês. Tem mais alguém que está nos visitando aqui, que Deus abençoe a todos vocês. Foi uma honra ter vocês aqui conosco nesta noite. Mas sexta-feira, nós esperamos vocês aqui. Amém? A pastora vai falar algo aqui. Olá, igreja, como Senhor Jesus. Quero dizer aos irmãos que esse mês de junho é o mês que nós precisamos nos levantar em oração. Nós vamos fazer um movimento de oração aqui na igreja, porque nós sabemos que esse mês, algumas pessoas que se sentem fragilizadas, aí vão para a festa, depois se sentem envergonhados, assim, dizer como é que eu vou na igreja enfrentar os irmãos. E nós vamos orar para Deus segurar na mão dessas pessoas e não deixar que eles se sintam fragilizados por conta de algo que é tão passageiro. Amém? Irmãos, neste momento eu quero convidar a pastora Val. Vem cá, filha. Irmãos, a pastora Val fez aniversário domingo. E eu quero lhe dizer, pastor, o quanto eu, pastor Joel, demais obreiros, os irmãos, estamos gratos a Deus pelo seu vida. A gente conhece e sabe o peso do chamado. Eu sei das suas lágrimas de madrugada. Sei o quanto você é uma mulher de Deus, uma mulher de intercessão. Eu quero agradecer a Deus porque você tem feito uma obra de Deus linda nos bastidores, de visita, de silêncio, e uma das obras que o Espírito Santo de Deus mais sagrado. Então, em nome de toda a igreja, nós estamos aqui lhe dando essa orquídea, no símbolo que o Senhor me aflige a sua vida. Isso aqui é apenas um valor para que você compre um sapato. Tá bom? Você compra um sapato. Cada dia você está mais lindo. Eu vou deixar apenas aqui uma palavra do Senhor para a sua vida, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Valdeci,
Porque eu, o Senhor, sei os pensamentos que penso de você, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Deus vai cumprir tudo aquilo que deseja no teu coração e de uma forma extraordinária. Faz assim, igreja, com os braços. Diz assim, pastora Val, nós te amamos. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela. Amado Deus, só pela vontade. Aqui está sendo uma boa filha. Deus, obrigado, Senhor, por ela ter abraçado, Senhor, esse chamado. Ah, Senhor, como é tão difícil a cadeira, meu Pai. Ah, mas só o Senhor sabe. Todas as nossas aflições, Senhor, são contadas para Ti em quatro paredes. Que a cada dia, Senhor, o Senhor possa estar dando força e investindo a Tua filha de unção, de mais autoridade, de visão espiritual. Senhor, mas que a cada dia o amor dela cresça por vidas, por pessoas. Que o Senhor adote, Senhor, de sabedoria, de inteligência. Que todas as emoções dela, Senhor, venham ser controladas pelo Teu Espírito Santo. E que tudo aquilo da vida dela, Senhor, porventura esteja travado. Nós declaramos hoje em cima desse altar que ela já abraçou a vitória. Por isso, todo impedimento no caminho dela, todo espinho, todos os abrolhos, seja agora neutralizados e paralisados. O Senhor envia um exército de anjos, Senhor, para estar varrendo, Deus, aonde a tua filha passar. E eu sei, Pai, que antes dela chegar, o Senhor já espera. Assim nós te louvamos e te agradecemos. E que ela venha ficar forte, Deus, até o fim. E que ela nunca, Senhor, venha retroceder no seu chamado. Ah, Senhor, quando começa e não termina, mas nós declaramos que a tua filha vai até o fim, juntamente com o seu esposo e também a sua família. Cuida dos filhos dela, Senhor. Protege o lar dela. Protege os negócios dela, Pai. E cada dia, Senhor, florir, Senhor, florir o caminho dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pastor William, que Deus abençoe a sua vida. Pastora, que Deus abençoe você também. A todos vocês, que o Senhor venha te dar uma noite abençoada. Que os anjos do Senhor vão estar em volta da tua casa, da tua família, da tua vida. E que nenhum mal vai chegar sobre a tua tenda. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo está sobre a tua vida hoje e sempre. Mas como é que tu fala para o Senhor o quê? Mais leal do que? Que Deus abençoe até sexta-feira em nome de Jesus. Está tendo batismo, viu? Discipulado, vai ter batismo no dia? Já está tudo certo. Dia 7. Então, você que vai ser batizado, nos procure. Aí tá, vou falar, na freia. Dá um